a Deus por sua palavra, que nos exorta, nos ensina, nos anima. Colossenses no capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Continuação do versículo está no 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fazendo uma introdução nesse texto do verso 12 e 13, nós vamos descobrir uma palavra muito importante, que é o desdobramento, é a raiz de todas as outras. Está em todos os livros das Escrituras. Humildade. A humildade, ela não significa menosprezar-se. Antes, é ter uma opinião própria, sua, apropriada, de equilíbrio. Segundo, é da vontade de Deus. É alguém que enxerga além de si mesmo. Romanos 12, no verso 3, podemos ler: porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Assim é a humildade. E se ela é tão importante e essencial para a vida cristã, uma virtude da palavra de Deus para cada cristão, precisamos pensar e cada vez mais nos revestir desta qualidade. Vamos tomar alguns exemplos da palavra de Deus. E vamos trazer do Velho Testamento um dos reis de Israel. E vamos ver como esta situação acontece. Uzias, um rei de Israel, ele tinha 16 anos, um adolescente, quando começou a reinar. O seu pai, Amazias, havia sido morto, havia sido assassinado. Ele teve que assumir o trono. E este rei, jovenzinho, com temor, com muita reverência, prosperou porque temia a Deus. Essa história encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 15, e melhor especificamente, segunda Crônicas, no capítulo 26. Ensina uma lição poderosa de grande importância a todos nós. Ele começou bem, esse rei. Ele começou temendo a Deus, confiando em Deus, tendo reverência à palavra de Deus, em obediência. O reino se expandiu, ele venceu seus inimigos, o povo o amava e o país prosperou. Qual rei não quer uma situação favorável desta? Então tudo mudou de repente, quando no versículo 16 do capítulo 26 de 2ª Crônica, nós podemos ler que, havendo-se já fortificado, exaltou-se. Exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao Senhor. Queimar incenso no templo era uma função específica dos sacerdotes daquela época, e não caberia ao rei proceder daquela maneira presunçosa, arrogante, como ele foi. O texto diz então que os sacerdotes, e até Azarias, que era o sumo sacerdote da época, todos entraram no templo para impedir a ação pecaminosa do rei. A palavra de Deus, ela é forte. E o nosso Deus é um Deus de um fogo consumidor que temos que levar a sério e não brincar com as coisas de Deus. Este rei cometeu um grave erro. Ele se intrometeu numa área que não era a dele. E Deus o castigou imediatamente. Quando ele estava no altar do incenso, Deus o castigou e o colocou cheio de lepras. O rei Uzias percebeu que Deus estava castigando, estava o repreendendo. E ele foi para casa,
saiu do templo, ou na época tabernáculo, e assim ele foi para casa e teve que ficar confinado na sua casa o resto dos seus dias de vida. E o seu filho Jotão foi assumir a administração do país. Qual rei não queria ter um país equilibrado, um país em paz? Mas ele, talvez cansado da rotina, quis fazer algo excepcional. E essa arrogância, o coração exaltado, o levou ao pecado. A vida abençoada de um grande homem, prestem atenção, foi arruinada por um ato de desobediência. Ele foi derrubado por causa do seu orgulho. Um ato simples. E você não precisa ser um rei. Você não precisa ter uma grande nação. Você não precisa nem ser grande presidente de uma grande empresa. Veja que o orgulho, a presunção, a arrogância pode destruir um lar, uma carreira, até mesmo a reputação de uma pessoa. Um outro exemplo muito tocante, já chega perto de nós agora, está narrado no Evangelho de João, no capítulo 13. E lá nós vamos encontrar a última Páscoa do Senhor Jesus com seus discípulos. E o Senhor aproveita aquele último instante, aquele momento com os seus discípulos, para ensinar uma lição muito importante. Mesmo porque, ora antes, um dos seus discípulos, ou entre os seus discípulos, já havia alguma disputa de quem seria o primeiro, o mais importante. E o Senhor pega uma toalha, água e começa a lavar os pés dos discípulos, em João 13. E este exercício o Senhor faz com seus discípulos para ensinar uma lição. No verso 12 de João 13 em diante nós lemos assim: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Esta ação de lavar os pés dos discípulos ou de uma pessoa naquela época era a função de um escravo, era a função mais baixa, podemos colocar assim. Estamos destacando a palavra humildade porque ela se relaciona com mansidão, com benignidade, com longanimidade, com perdoar também. Esta palavra, na sua raiz, tapeinos, no seu original, ela deriva destas outras, de mansidão e também de benignidade, de bondade. Agora, como a arrogância, ela pode impedir o nosso amadurecimento na fé, o nosso crescimento na fé? Considere como o orgulho, vamos pensar um pouco nisso, é absolutamente o oposto da humildade. As qualidades de comportamento e conduta que Deus quer que demonstremos aos outros. Conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Vão conhecer que somos discípulos de Jesus quando vamos demonstrar estas virtudes, estas qualidades. Aqueles que são arrogantes, orgulhosos, presunçosos e egoístas querem ser servidos e nunca querem servir, nunca querem se inclinar para lavar os pés uns dos outros. Sim, isso não era uma doutrina que Jesus estava ensinando, mas era um exemplo, era uma ilustração da atitude que um deveria ter para com o outro, de servir, de estar sendo prestativo, de estar interessado uns nos outros. Os orgulhosos querem ser chefes, querem cobiçar grandes cargos, querem ter os primeiros lugares e serem influentes e dominar e mandar. São os orgulhosos. Sem humildade, não buscaremos nunca a verdade. O homem orgulhoso, ele pensa que já conhece todas as coisas e que ninguém vai ensinar
a ele, pois ele já sabe, ele conhece, ele pensa que conhece. A arrogância também impede o nosso crescimento, amadurecimento, e isso é grave. A arrogância, o orgulho, ele atrapalha o entendimento da verdade e bloqueia as pessoas a lerem e a estudar as Escrituras. Quantas vezes vamos adiar o estudo da palavra de Deus, a leitura de um texto bíblico, achando que é muito longo ou que é muito difícil, não permitindo a ação do Espírito Santo para que a leitura de Deus venha a surtir efeito em sua vida. Sem humildade, não vamos reconhecer os nossos próprios erros. A arrogância, a presunção, o achar que somos alguém ou alguma coisa, nos impede então de crescer, de ter entendimento e principalmente nós vamos incorrer no erro que Saul, no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, caiu exatamente nesta mesma falha. Ele argumentou que tinha obedecido ao Senhor e que a culpa era do povo. O arrogante sempre vai arranjar uma desculpa, uma justificativa para suas falhas, seus erros, seus vícios. Sempre vai estar dando uma desculpa ou culpando alguém que o levou a fazer isso ou que ele foi obrigado a ter tal atitude. Nada de humildade. Um outro problema sério relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Provérbios, no capítulo 12, no primeiro verso. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Também temos Provérbios 15, lá no verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. O outro lado desse problema é que a pessoa arrogante também não perdoa o erro do outro. A arrogância, a petulância, a presunção, jamais quer se desculpar, se aproximar, se reconciliar. Sempre vai se achar o tal, o melhor que o outro. Não tem humildade, logo não tem as características de Cristo, o Senhor. Não tem as qualidades que a palavra de Deus nos ensina. O orgulho é inerentemente egoísta. E aqui está o problema. E nos torna facilmente ofendidos, melindrosos, qualquer palavra torta, qualquer comentário, qualquer brincadeira para quebrar o gelo. O que acontece? A pessoa se ofende. Acha que por ser intelectual, por ser brilhante, por ter uma educação tal, se ofende e se recusa a perdoar por nada. Os autores bíblicos inspirados sempre trataram a importância da humildade. E nós vamos ver na última carta do Novo Testamento, Tiago, no capítulo 4, no verso 6 a 10. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Que o Senhor os abençoe. Amém. Um grande abraço de saudades para todos. E não nos esqueçamos de orar uns pelos outros e de particularmente orarmos por aqueles que estão sós e por aqueles também que estão doentes, para que o Senhor se apiede deles e nos dê a alegria de os termos connosco com muita saúde. Vamos, pois, não nos esquecermos de orar uns pelos outros e de cuidar uns dos outros. Na continuação do nosso estudo, nós vamos ler Colossenses 3, 12 e 13, visto que, tal como o irmão Alberto começou, nós vamos continuar e vamos ver que a humildade de facto estende-se até ao versículo 13.
Diz assim a passagem no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É isto que nós lemos nos versículos 12 e 13 de Colossenses 3. Vamos então continuar. A humildade, como disse tão bem o nosso irmão Alberto, é realmente uma palavra muito importante. E como ele disse, e muito bem, é o desdobramento, a raiz de todas as outras que nós temos aqui. Da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão. E eu repeti humildade, mas é para citar seguidamente tudo o que lá está. E da longanimidade. De facto, quem é humilde revela misericórdia. É muito mais fácil revelar misericórdia a quem é humilde. Quem é orgulhoso dificilmente revelará a misericórdia. Assim como também é benigno quem é humilde. Os humildes são bons e fazem o bem. Também quem é humilde normalmente é manso, revela mansidão, ao contrário do orgulhoso, que é arrogante. E também quem é humilde é mais propenso à paciência e à longanimidade. Mas mais. E aqui gostaria que de facto todos nós pensássemos nisto. É importante saber que as prateleiras mais baixas são aquelas que têm as coisas de maior peso. Quando normalmente se distribui os produtos por prateleiras, coloca-se sempre nas prateleiras mais baixas os produtos mais pesados, até pelo próprio equilíbrio das prateleiras. E na parte espiritual isto não é exceção. As bênçãos de maior peso estão de facto nas partes mais baixas. E para nós podermos aceder a essas bênçãos que estão nas partes mais baixas, isso obriga-nos a termos que nos curvar bem. E curvar bem baixo. Isto é, a sermos humildes. De facto, é sendo humildes que nós temos acesso às maiores bênçãos, às melhores bênçãos, às bênçãos de maior peso. Notemos que o Salmo 147, versículo 6, diz que o Senhor eleva os humildes. E isto é muito importante. De facto, quando nós somos humildes, é que nós somos elevados por Deus ao usufruto e gozo de todas as bênçãos espirituais com que fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. O que nos eleva, de facto, ao ponto mais alto é descermos ao ponto mais baixo. Sim, somos elevados às maiores e melhores bênçãos pela humildade. Ele dá verdadeiramente, como disse Tiago, no capítulo 4, versículo 6, e Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, ele dá verdadeiramente graça aos humildes, favor imerecido. Quando nós, de facto, usufruímos desta virtude que é a humildade, só temos a ganhar, e temos a ganhar muito da parte do nosso Deus. No versículo a seguir, o versículo 13, ele reforça a ideia e a importância da humildade. É bom que notem bem que a humildade está transparente e continua a estar transparente e relevante no versículo 13, quando ele diz, suportando-vos uns aos outros. Ora, nós devemos saber que o suporte do que quer que seja é a base, é a parte mais baixa. O suporte de qualquer coisa está sempre na parte mais baixa. É sempre a parte mais baixa que suporta tudo. Só assim é que nós podemos suportar os outros. Quando a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. Nós, de facto, só sendo a parte mais baixa, sendo humildes, é que podemos, de facto, suportar os outros. Sendo a parte mais baixa, é sendo humildes. De outro modo, estaremos a ser um peso para eles. Estaremos a ser um problema para eles. Que Deus nos ajude, porque o princípio é para todos nós. Ou seja, todos nós devemos ter o cuidado de sermos a parte mais baixa, de sermos verdadeiramente humildes. Suporta quer dizer que sustenta, que aguenta, que tem sobre si os outros. De facto, que nós possamos perceber que esta virtude da humildade leva-nos a ter o privilégio de termos sobre nós os outros, de os podermos aguentar, de os podermos sustentar, de os podermos suportar, de os podermos ajudar. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais uma maior bênção, sendo humildes. Que assim seja.